Se você quer aprender a fazer modelos 3D incríveis dos seus animes favoritos, eu tenho uma novidade pra você. Sabe aqueles action figures maneiros que você vê nas vitrines das lojas, ou mesmo que você coleciona? Pois eu vou estar ensinando você a como fazer os seus próprios modelos e como tá ganhando dinheiro com isso. Se você gosta de modelagem em 3D, gosta de colecionáveis e principalmente se amarra em animes, essa é a sua chance de reunir todas essas coisas em um conteúdo só. A gente vai estar falando sobre o mercado 3D, como ele funciona, como vender o seu modelo, como entrar nesse mercado. Então, se você quer aprimorar suas técnicas ou mesmo saber como funciona esse mundo, cola com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não perca essa oportunidade porque o conteúdo vai ficar por tempo limitado. Então eu espero vocês e até a próxima. Fala pessoal, Joe aqui, galera. Seguinte, vamos começar aqui a nossa terceira aula do nosso curso gratuito de ZBrush, onde finalmente eu vou começar o nosso personagem na prática aqui, beleza? Como vocês podem ver, eu já deixei aqui na tela minhas referências do nosso Chopper. Peguei algumas, não peguei muitas, mas eu peguei essa daqui que vai ser a principal que a gente vai seguir. Eu vou fazer essa versão dele com o chapéuzinho vermelho aqui e tal. E eu peguei algumas referências em 3D também de alguns bonecos, que é sempre legal a gente pegar referências em 3D, porque afinal a referência 2D do anime, seja um desenho ou um print, ela vai ser sempre de um ângulo só e tal, a gente não tem muita noção de volumetria, né? Enquanto com uma referência em 3D aqui, de alguém que já fez esse boneco e tal, a gente já tem aqui um entendimento melhor aqui de volumetria, de tamanhos e tal. Então a primeira dica desse vídeo é isso: procure, além de referências em 2D, referências também em 3D, beleza? Às vezes de outros artistas que já fez o mesmo personagem e tal. E é importante também que o personagem tenha vários ângulos, né? Quanto mais ângulos você achar, melhor. De costas, de lado, 3/4, de frente, de cima. Quanto mais ângulos você tiver para ver a volumetria do modelo, melhor, beleza? Então, essa referência que eu coloquei aqui é um programinha chamado PuriRef, tá? Ele é um programa que serve justamente para isso, para você colocar referências aqui dentro. Quando você joga as imagens para cá, ele já reorganiza elas automaticamente, mas se você quiser, você pode clicar nelas separadas, ó, e aumentar. Você pode escrever também, se eu quiser separar por ordem aqui, tipo uma referência de cabeça, uma referência de corpo, uma referência de roupa, tudo separado. Eu posso colocar aqui também, fazer uma anotação, clicando com o botão direito, e eu tenho aqui o Note. E agora eu posso escrever aqui, Chopper, beleza? Eu posso escrever o que eu quiser e assim com o PuriRef eu posso ir criando aqui o meu quadro de referências, beleza? É um programinha gratuito, vou estar deixando o link aqui na descrição para vocês baixarem também. E o legal desse programa também é que dá para você dar um zoom bem grande, tá, galera? Então, independente da qualidade que tiver aqui a imagem que você colocar, você pode dar bastante zoom, ó, e ver até os mínimos detalhes da imagem, assim como eu posso dar um zoom out aqui para trás, ó, ela ficar bem pequenininha, ou seja, basicamente eu posso colocar referências infinitas aqui dentro. E se eu quiser reorganizar essas imagens aqui, eu seleciono tudo, botão direito, Images, Arrange, e aqui eu posso colocar o Optional, ó, ela vai reorganizar para mim, beleza? Mas esse programinha aqui é uma dica extra para vocês, principalmente se vocês não tiverem dois monitores, tá? Porque quando você tem dois monitores é legal em um você trabalhar e no outro deixar a referência. Então nesse caso com o PuriRef ele supre essa necessidade e você consegue deixar ele aqui na tela, ó, ele fica por cima do seu programa e você pode ir olhando aqui sempre que precisar. Além de poder mexer nas proporções dele aqui, ó, e deixar ele mais fininho ou maior e tal, posso escolher. E uma última ferramenta que ele tem é que se você segurar Ctrl Shift A, ele aparece essa mensagem aqui na tela e você pode tirar ele de cima do seu programa, ó. Se eu der um clique agora aqui, ele tira aqui. Beleza? Da mesma forma que se eu voltar com ele aqui, Ctrl Shift A, ele vai aparecer a mensagem de novo. E agora eu posso clicar aqui que o meu programa continua aberto, sobreposto ao ZBrush. Beleza? Dito isso, galera, vamos continuar aqui. Vou jogar ela aqui pro meu outro monitor só por enquanto eu explico aqui. Como vocês podem ver, eu tô usando aqui a minha interface customizada. Eu vou estar deixando o link aqui para download também aqui na descrição, aonde, como eu já expliquei nas aulas anteriores, eu posso escolher tudo que eu quero aqui, tudo que eu preciso, tudo com apenas um clique. Então eu deixei tudo mais fácil aqui para eu achar, desde os meus brushes aqui embaixo, pelo menos os principais que eu uso, até as ferramentas aqui, tá? Lembrando que já tem vídeo aqui no canal onde a gente ensina como customizar. Então se você quer customizar do seu jeito, dá uma olhada nesse vídeo, ele é bem curtinho, bem rapidinho. É uma ferramenta simples, mas bem útil para você deixar o programa mais confortável para você trabalhar, beleza? Então se você
quiser usar a minha interface exatamente da forma que eu tô usando aqui, baixa ela aí na descrição, beleza? Então vamos recapitular o que a gente fez nas aulas anteriores. Na nossa primeira aula, eu dei um overview aqui sobre o programa para apresentar ele para quem não conhece, explicar como ele funciona, para que ele serve e como que as empresas usam isso no mercado hoje, seja de game, seja cinema, ou seja para impressão 3D de colecionáveis, como é o caso aqui do nosso canal. Além de mostrar as principais ferramentas de navegação dentro do programa. Então, tudo que eu faço aqui na tela, como zoom in, zoom out, mover aqui a minha bolinha e tal, eu ensinei nesse primeiro vídeo. Então, o primeiro vídeo é para deixar você a par do programa e saber como navegar nele. No nosso segundo vídeo, a gente falou sobre brushes, que são esses pincéis aqui embaixo, que eles são literalmente as ferramentas que a gente vai usar para esculpir o nosso personagem aqui na tela. Como eu já disse também, isso aqui é como se fosse uma bolinha de massinha, uma bolinha de argila digital. Os conceitos que a gente usa aqui são muito parecidos com o conceito de escultura tradicional, que a gente faz com clay, faz com a massa ali. Basicamente, a gente está trazendo esse conceito aqui para o computador e fazendo isso de forma digital. Então eu tenho aqui a minha bolinha. Na última aula eu já expliquei um pouco sobre densidade também, sobre como a gente faz para usar os brushes e ir recalculando a topologia da minha malha. Eu já falei um pouco de topologia também. Nessa aula a gente vai falar mais um pouco para reforçar. Mas no geral, com essas duas aulas, a gente já tem essas duas coisas, que é saber navegar dentro do programa e saber usar os brushes para começar a modelar aqui, né? A única coisa que faltou dessa aba esquerda aqui para eu falar foi essa questão de cores e de materiais, beleza? Eu já ia falar sobre isso pra gente terminar de passar por essa aba aqui da esquerda, mas eu pensei melhor e eu vou deixar isso um pouco mais pra frente, galera. Eu vou deixar pra falar sobre materiais e sobre pintura, que a gente chama de polypaint aqui dentro. Eu vou deixar pra falar em uma etapa um pouco mais adiante, quando a gente já tiver o nosso modelo pronto e a gente começar a preparar ele pra fazer um render, pra fazer uma imagem, pra deixar ele pronto pra apresentar, né? Na verdade, na última aula eu já tinha até gravado sobre isso, essa parte sobre materiais e tal. Resolvi excluir, isso não entrou no corte final do vídeo, por uma questão de logística e pra ficar melhor da gente entender aqui. Mas então eu decidi que eu vou jogar essa parte de materiais e pintura mais pra frente, beleza? Então, galera, antes de começar definitivo aqui, eu só queria agradecer. A gente tá tendo um engajamento bem legal com esse curso. Ele tá sendo produzido de coração e com bastante empenho aqui pra entregar um produto de qualidade pra vocês, aonde aborda o ZBrush do absoluto zero, pra quem não conhece, pra quem queria aprender, pra esse conteúdo aqui ser uma porta de entrada pra vocês, pra quem gosta desse mercado, tanto de modelagem 3D quanto de animes, como o foco do canal aqui é animes. Então, assim, muito obrigado aos novos inscritos, a quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Saiba que esse conteúdo aqui é de artista para artista e feito de coração, com o objetivo de estar aumentando esse mercado aqui no Brasil e tá ajudando de alguma forma, tá? Passando pelo menos um pouco da experiência que eu tenho para vocês. Então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade também para seguir a gente nas nossas redes, no nosso Instagram, no nosso Discord, todos os links estão aqui na descrição. A gente tá formando uma comunidade bem legal, onde todo mundo se ajuda, tira dúvidas, compartilha conhecimento ali. Então convido a todos a participar de todos os nossos canais, Discord, WhatsApp, Instagram. Lá no Instagram e no Discord a gente tem um destaque chamado Recursos, onde tem bastante conteúdo para download 100% gratuito, de brushes, imagens, texturas. Então não deixem de conferir lá, que tem muito material legal 100% gratuito para vocês, beleza? Confere lá. Então, dito isso, bora pro vídeo. Então, galera, hoje literalmente a gente vai botar a mão na massa aqui, a gente já vai começar a esculpir o Chopper. No final da aula passada eu falei que nessa daqui a gente ia falar muito sobre densidade de polígonos, sobre topologia, e vai ficar mais fácil eu explicar tudo isso para vocês na prática, beleza? Então vamos trazer a nossa referência aqui de novo, vou deixar ela aqui do lado por enquanto, vou deixar desse lado aqui. E o Chopper que a gente vai seguir vai ser esse aqui, com o chapéuzinho vermelho, o chapelão, que é mais ali para as primeiras temporadas, para os primeiros arcos. E vale ressaltar que a gente vai fazer o segundo design do Chopper, tá? O redesign que ele teve. Porque para quem acompanha há mais tempo One Piece, sabe que o Chopper teve uma mudança de visual, né? Nas primeiras temporadas ele tinha um corpinho maior, ele era um pouquinho mais barrigudo, com uma cabeça um pouco menor, e agora meio que inverteram isso, né? No redesign dele, principalmente depois que ele aparece com esse design aqui, com o chapéuzinho azul, redondo e tal, e uma camisa, a partir daqui ele começou a ser um pouco mais cabeçudo, com a cabeça maior e o corpinho menor, tá? Isso traz um design um pouco mais fofo pra ele, um pouco mais chibi, o que foi uma mudança bem-vinda no personagem, né? Então a gente vai fazer esse design aqui, que
é ele já no redesign, com uma cabeça um pouquinho maior e o corpinho menor, porém com a roupa aqui, né, com o estilo do Chopper antigo. Vou procurar simplificar um pouco, por isso que eu não vou fazer esse segundo aqui que tem mais coisas. E como isso aqui é um conteúdo básico, então eu não vou fazer um personagem super complexo, né? O objetivo aqui é mostrar com o Chopper, que é um personagem relativamente simples, abordar todas as ferramentas, ou pelo menos as principais aqui, para vocês conseguirem modelar o seu personagem. E a primeira coisa que eu vou começar aqui é mudando o material, tá? Eu falei que eu não ia falar sobre materiais, mas rapidamente aqui só pra gente selecionar outro, beleza? Ele começa por padrão, eu já mostrei nas aulas anteriores como que você insere aqui a sua bolinha digital aqui na cena, como você deixa aqui o background numa cor mais sólida, que fica melhor pra você trabalhar também, então não deixa de ver as aulas anteriores, tá? Ele começa por padrão, quando você adiciona uma bolinha aqui na cena, esse Match Cap Gray, beleza? Se eu clicar aqui em cima, ó, ou se eu clicar aqui, ó, eu vou abrir essa janela com todas as variações de materiais que eu tenho aqui dentro do programa, tá? Por enquanto, a gente vai usar esse aqui, ó, o Basic Material, que é esse aqui, ó. Pode ver que ele é um pouquinho mais claro que o Match Cap Gray, pouca coisa, ele só tem uma incidência de luz um pouco maior, e eu acho ele um material um pouco melhor pra gente visualizar aqui o modelo, pelo menos pra começar. E a gente vai começar fazendo o que a gente chama de Base Mesh, beleza? Como o próprio nome diz, é uma mesh básica. Mesh é isso aqui. A sua mesh é a sua malha, né, que você vai modelar. Então, como o próprio nome diz, Base Mesh. Então, vai ser literalmente a estrutura do nosso modelo. Eu falo muito isso para os alunos lá do nosso curso. Tudo, galera, absolutamente tudo no seu modelo começa a partir de uma Base Mesh. Eu sei que o ZBrush, por ter todas essas funções de puxar, por ele ser um software muito convidativo, ó, pra você puxar daqui, fazer alguma coisa aqui, os olhos e tal. A princípio, como ele é bem simples de mexer, assim, facilmente você consegue fazer uma figura aqui. É muito fácil nesse início a gente colocar muitos detalhes, querer colocar muito o detalhe da ruguinha, o arranhão do personagem, literalmente fazer detalhes finos no nosso modelo logo de uma vez. E não é assim que funciona. Eu costumo dizer que modelagem é como se fosse uma escada, tá? Cada etapa é um degrau, e se você pular esses degraus, vai chegar lá na frente e não vai estar legal a estrutura do seu modelo, tá? A Base Mesh eu costumo dizer que é como se fosse a estrutura de uma casa. Se os alicerces da sua casa, se a estrutura dela não for boa, com o tempo ela vai ruir, ela vai quebrar. No final você não vai conseguir ter uma casa sólida. Isso é um paralelo que eu faço para explicar aqui de que sua Base Mesh, ou seja, a estrutura básica do seu modelo, ela precisa estar bem feita para o seu modelo final lá na frente, aquele que vai estar com os detalhes finos, com as ruguinhas, com as texturas e tudo mais, para essa tá otimizada, beleza? Não adianta você querer colocar muito detalhe se você não ter uma boa estrutura logo do começo. Então a gente vai começar aqui com o que a gente chama de Base Mesh. Vou dar uns Ctrl Zs aqui. E a nossa Base Mesh a gente começa a construir a partir da densidade de polígonos que a gente tem. Eu já falei um pouco sobre densidade de polígonos lá na primeira aula, reforcei mais um pouco na nossa segunda aula, e agora eu vou explicar mais a fundo para vocês como que funciona isso aqui na prática. Então, primeiramente, eu vou apertar um Shift F aqui para mostrar o meu wireframe. Já expliquei sobre o wireframe, sobre isso aqui, ó, que essas linhas no meu modelo são polígonos e essa é a minha densidade de polígonos. E se você vier aqui em Geometry e vier aqui no menu Dynamesh, aqui embaixo, eu tenho essa opção Dynamesh ativada. Já expliquei na nossa segunda aula, né, na nossa aula passada. Eu já deixo ele aqui em cima, ó. E eu tenho aqui Dynamesh e Resolution. Como vocês podem ver, ele tá aqui em Resolution 128, ou seja, eu tenho uma densidade de polígonos aqui na minha bolinha de 128. Quanto maior esse número, maior a minha densidade de polígonos. Vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Ele tá com 128, eu vou colocar 300. Vou dar um Enter, foi para 304 aqui. Segurando o Ctrl, eu passo uma máscara aqui fora para ele recalcular. Já falei sobre isso na última aula. Olha só como ele aumentou a densidade de polígonos. Ou seja, ele quase triplicou aqui o nível de polígonos que eu tinha. Você pode ver que agora os polígonos estão bem menorzinhos, que são esses quadradinhos, né? E eu tenho muito mais quadradinhos pela minha bolinha toda. Ou seja, eu aumentei a minha densidade de polígonos. E basicamente a gente vai trabalhar com isso aqui. Eu sempre costumo dizer do menor pro maior. Menos é mais. Então, nunca comece com uma densidade de polígonos muito alta, beleza? Então, não compensa você vir aqui e já colocar 500, 1000 de resolução. Então, vamos começar aqui. Vamos colocar 32, que é o nível mais baixo da bolinha que eu tenho. Lembra quando a gente vem aqui em Lightbox? Isso eu mostrei na nossa primeira aula também, que eu tenho aqui umas bolinhas pré-definidas, né? Aqui, ó, 128, que é essa que tá aqui na tela, 32, 64. São minhas densidades de polígono, né? Então, vamos deixar essa bolinha aqui com uma densidade de polígonos de 32. Então, Resolution
segurando o Ctrl, vamos passar uma máscara por fora para ele recalcular aqui. E você pode ver que não aconteceu nada. Ó, eu passei e não aconteceu. Por quê? Porque eu não alterei nada na minha malha. Se você não alterar, se você não relar na sua bolinha e tentar recalcular, ele não vai fazer nada. Ele precisa de alguma informação de mudança para aplicar aqui a minha nova resolução, né, de 32. Então, eu vou dar uma leve mexidinha aqui, ó. Pronto, ó, uma leve mexidinha. Agora eu vou passar, agora ele recalculou, beleza? E olha como ela ficou com uma densidade muito mais limpa, né? Ou seja, ela não tá com aquele monte de quadradinho, aquele monte de polígonos espalhado pela minha bolinha. Ou seja, ele diminuiu, quando eu diminuí aqui a minha resolution de 128 para 32, isso significa que eu diminuí a minha densidade de polígonos. Então vamos começar do menor para o maior. O nosso raciocínio aqui, que a gente vai seguir para basicamente todos os modelos, e isso não é só para quem está começando, mas desde se você for iniciante até um artista renomado, você sempre vai seguir essa ideologia, essa ideia geral que a gente tem aqui, que é: vamos começar com uma resolução mais baixa e aumentar a nossa densidade conforme a gente precisar de mais detalhes. Conforme eu for fazendo isso aqui na prática, vai ficar mais fácil de entender, mas a lógica é essa. Eu começo a esculpir, precisei de mais detalhes, aumenta o resolution, volto a esculpir, precisei de um pouquinho mais de detalhes, venho aqui, aumento o resolution, aí eu vou recalculando, sempre com a máscara aqui, ele vai aumentando minha resolução, aumentando a minha densidade de polígonos e me dando a chance aqui de acrescentar mais detalhes mais finos e tudo mais. E por que eu tô batendo nessa tecla sobre detalhes finos? Por causa disso aqui, ó. A resolução do modelo aqui, ela basicamente se define pelo seguinte: vamos supor que eu quero pegar o meu Dan Standard aqui e fazer uma linha no meu modelo. Olha só. Ela nem vai fazer essa linha. Tá vendo? Por quê? Porque a minha densidade de polígonos está muito baixa. Eu não consigo fazer um detalhe fino aqui, tá vendo? Então ela fica toda craquelada, toda quebrada aqui. Agora, se eu aumentar a resolução, por exemplo, vamos aumentar, vamos sempre trabalhar com essa coisa de dobrar os números, tá? Então se eu tava com ali 32, 64 e assim por diante, a gente vai aumentando meio que de dobro em dobro, tá? Então 64, vamos recalcular. Ó, ele já me deu um pouco mais de resolução. Vou passar outro Dan Standard aqui, ó. Ele já tem um pouquinho mais de resolução do que essa daqui. Então, vamos aumentar. Opa, foi para 32? Espera aí, 64. Recalcular. Agora sim, ele aumentou. Então, se eu passar agora, ó, ele já tem um detalhe um pouco mais fino. Vamos aumentar. Vamos direto para 128 agora, vai. Quebrar a regra de dupla em dupla. Ó, recalculei. Agora eu posso fazer um traço um pouco mais fino. Ele tem um pouco mais de resolução agora. Então, vamos aqui para 240. Vamos recalcular. Agora eu posso fazer um risco ainda mais fino. Tá vendo que diferença? Ó, esse primeiro aqui era o primeiro quando eu não tinha quase nada de resolução, quando eu tava com 32. Ó, com 32, um pouquinho mais, e agora um pouco mais, e agora ó como que eu já tenho mais resolução. Como eu consigo deixar esse traço um pouco mais refinado, digamos assim. Então, basicamente, essa é a lógica do Dynamesh. A gente vai aumentando a resolução aqui conforme a gente for precisando de mais detalhes. E por que eu volto a dizer que eu tô batendo nessa tecla? Porque quando eu tava aprendendo ZBrush, isso na época de faculdade ainda, eu via muito conteúdo no YouTube, né? Porque eu queria me adiantar na matéria, né? Eu não ficava esperando só 1-2 dias por semana ter a aula de ZBrush na faculdade, né? Então eu procurava muito conteúdo no YouTube. E teve alguns vídeos que eu vi, galera, e não foi um só, que me ensinou meio errado, sabe? Assim, eu costumo dizer que não existe certo ou errado na modelagem. Existe só aquele método que vai te levar até o resultado final. Se você conseguiu chegar no resultado final com excelência, da forma que você queria, no resultado que você queria, fazendo do jeito que você fez, então pra você tá certo. Eu costumo dizer que não tem certo ou errado. Porém, tem certas coisas básicas aqui dentro do ZBrush que se a gente não fizer da forma correta, isso vai prejudicar a gente lá na frente. É o que eu falei sobre a sua base mesh tá otimizada para você ter uma boa estrutura no seu modelo. E o que eu aprendi foi o seguinte com esses vídeos, de uma forma errada, né? Que toda vez que eu precisasse de mais detalhes, do jeito que eu mostrei aqui, por exemplo, eu vou fazer um detalhe mais fino aqui, vou fazer um traço aqui, preciso de mais detalhes. Nesses vídeos que eu via, dizia que toda vez que você precisar de mais detalhes, você tinha que vir aqui em Geometry mesmo e dar um divide, esse aqui, ó, ou atalho Ctrl D, como aparece ali, ó. Então se eu apertar, ó, ele dobrou de quantidade. Isso a gente chama de subdivisão, que é o ato de dobrar a minha quantidade de polígonos, a minha quantidade de densidade aqui na minha bolinha, beleza? Então, se eu ligar o wireframe aqui, ó, vocês podem ver que aqui apareceu um 2 aqui em cima, ó. Isso significa que eu tenho 2 níveis de subdivisão. Inclusive, eu posso voltar aqui se eu quiser, ó. Esse slidezinho aqui, ó, vocês podem ver que vai mudando a resolução, ó. 1,
2, beleza? E foi isso que esses vídeos me ensinaram. Tipo, vai esculpindo, conforme você precisar de mais detalhes, você vem aqui e subdivide. Dá um divide ou Ctrl D. Então, vamos dar mais um nível de subdivisão. Ctrl D, ó, dobrou. Agora eu tô no nível 3. E você pode acompanhar isso também aqui em cima, ó, que eu tenho aqui Activate Points, Total Points, que é o tanto de polígonos que eu tenho na minha peça. Então aqui, ó, no terceiro nível de subdivisão, eu já tenho um pouco mais de 45 mil polígonos. Se eu descer isso, ó, se eu ir pro nível 2, no nível 2 ele tá com 11 mil e no nível 1 ele tá com 2.800, beleza? Então aqui é uma forma prática de você ir acompanhando se a sua peça tá muito pesada ou não, beleza? Então eu aprendi dessa forma, né? Erroneamente dessa forma, que toda vez que eu fosse esculpindo e precisasse de mais densidade, eu tinha que vir aqui e subdividir. E a gente vai aprender aqui com o tempo, eu vou ensinar aqui pra vocês, que nem sempre dividir é a melhor opção, galera. Existem formas mais otimizáveis, né? Otimizáveis, existe essa palavra? Existem formas que dá pra eu fazer isso aqui de forma mais otimizada. E uma delas é usando o Dynamesh. Se você precisar de mais detalhes, ao invés de você subdividir, de você dobrar o seu nível de polígonos aqui, vem aqui e aumenta e dobra um pouquinho a sua resolução e dá um Dynamesh. Isso vai ficar mais entendível na prática aqui, mas essa é disparada uma das maiores e melhores dicas que eu posso dar pra vocês, beleza? É uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito simples que eu vejo que a galera às vezes não faz e erra muito nisso, tá? Se você ficar sempre subdividindo o seu modelo toda vez que você precisar de resolução, no final você vai ter um modelo extremamente pesado e extremamente difícil de trabalhar. Começa a aparecer aqui na peça o que eu chamo de estria na malha, que é quando começa a aparecer umas bolinhas aqui, umas coisinhas assim, que eu tenho certeza que você que tá me assistindo agora, se você já passou por isso, você vai se identificar. Que se você começar a colocar muita resolução sem a devida otimização no seu modelo, ela vai começar a aparecer umas bolinhas aqui. Vamos ver se começa a aparecer, ó. Ó, se eu apertar de novo, deixa eu modelar alguma coisa aqui, vai, alguma coisa, uma forma, ó, passar um clay build up. Agora eu vou subdividindo, ó, já tá no nível 4 já. Ó, eu não sei se tá pra vocês verem por aí, né, porque no YouTube a visualização é diferente. Vou tirar aqui a minha perspectiva e tirar o meu floor aqui também. Não sei se dá pra vocês verem, ó, tá vendo? Ele tem umas micro bolinhas aqui, ó, tá vendo? No modelo, e elas são chatinhas de tirar, cara, elas são bem chatinhas. Agora, se eu seguir um workflow correto aqui, a gente vai usar muito essa palavra aqui ao longo do curso, workflow, que é literalmente o meu fluxo de trabalho. A gente vai reparar que se eu fizer o workflow da forma correta, quando eu chegar no final do meu modelo, na etapa de fato que eu vá colocar os detalhes, não vai ter mais essas bolinhas, eu não vou ter esse problema de estria na minha malha, beleza? Ah, Joe, mas tem um limite de subdivisão ou tem um nível exato para você colocar? Eu não diria que existe um nível exato, tá? Mas o ideal é que você não deixe a sua peça tão pesada. Se você trabalhar da forma correta, você vai conseguir obter bons resultados sem precisar necessariamente de uma densidade muito grande no seu modelo. Então aqui, ó, eu subdividi 6 vezes, eu tenho 6 níveis de subdivisão. Olha o tanto de polígonos que eu tenho aqui, eu já tenho mais de 2 milhões, cara. Isso é muito pra uma peça. Lembrando que o ZBrush usa memória RAM, então se você tem um computador um pouco mais fraco, isso aqui vai consumir a memória do seu computador e muito possivelmente vai começar a travar o seu programa. Então se você que tá me assistindo hoje tem algum problema de travamento, se você sente que o programa tá muito pesado na sua máquina, muito possivelmente é falta de memória RAM ou você não tá otimizando da forma correta e usando muito polígono desnecessário no seu modelo. Tipo aqui, dos 2 milhões, cara, 2 milhões eu já acho muito pra uma bolinha aqui, né? Claro que a gente pode até ter uma peça ali com mais detalhes, principalmente aquelas que a gente vai aplicar textura, que elas necessitam de uma resolução maior de Dynamesh e tal, mas isso a gente vai ver lá mais pra frente, beleza? Nesse início aqui, esquece subdivisão. Vamos dar uns Ctrl Zs até ele voltar pro nível 1 aqui, beleza? Voltei no nível 1 e a gente vai começar a trabalhar aqui com o Dynamesh, beleza? Vamos colocar o Chopper aqui e vamos começar pegando formas básicas aqui, galera. Qual é a forma que eu, Joe, acho mais fácil de você começar um personagem? É você definindo ali, é você encontrando as formas primitivas dele, as formas mais básicas possíveis. No caso do Chopper, como ele é um personagem bem cartunzinho mesmo, né? Ele já tem esses formatos aqui bem ovais, né? Bem redondinhos e tal, o que vai facilitar aqui pra gente. Então, vamos começar pela cabeça. Qual é a forma mais básica que eu consigo identificar para começar essa cabeça? Uma esfera, né? Então a gente já tem
uma esfera aqui e ela vai ser a base para nossa cabeça. Então agora eu vou entrar numa parte que talvez nem necessite de eu falar tanto, porque eu vou literalmente no feeling aqui, usando as ferramentas que eu já ensinei na aula passada, que no caso seria o Move, o Standard, o Clay Build Up, e eu vou estar usando essas ferramentas que eu já mostrei como elas funcionam. E no mais agora é observação. Uma frase que eu levo para a vida, que eu já cansei de repetir lá para os meus alunos, eu acho que eles devem estar cansados de escutar também, é que modelar bem é observar bem. É o meu mantra que eu levo no meu trabalho para fazer absolutamente todos os meus trabalhos. Então, no mais agora é mais observação. Observe, tente reproduzir aquilo que você está vendo através aqui das minhas ferramentas de puxar, de cavar, o Move, o Standard, e a gente vai usando isso para chegar na forma que a gente quer, beleza? Então, bota o fone aí, liga uma musiquinha e vamos num processinho mais acelerado aqui. Se eu precisar falar alguma coisa relevante, eu paro e vou falar, beleza? Então, bora lá. Lembrando de sempre começar com ele de frente, tá? A gente tem esse gizmo aqui, ó, essa cabeça desse modelo aqui do lado, ele serve para me encontrar aqui na minha cena, né, para saber se eu tô de frente, de costas e tal. Então, como a esfera, todos os lados são iguais, então fique esperto com isso, tá? Porque já aconteceu isso comigo, de esculpir alguma coisa e esculpir o personagem de costas, por exemplo. Então, olho aqui nesse gizmo, ó, comece a modelar com a sua esfera de frente. Eu vou diminuir um pouco aqui a intensidade do meu smooth, tá? Raramente eu trabalho com ela em 100%, então eu vou colocar 20 e poucos aqui, 27, para eu ter uma suavização um pouco mais suave, tá vendo? Eu não gosto de usar ela forte no 100%, pelo menos nesse começo. Lembrando que eu tô trabalhando com a simetria, tá? A tecla X, você liga e desliga a simetria. Sempre importante você começar a trabalhar, pelo menos nesse início, com ela ligada, beleza? Então, beleza, eu já tenho o formatinho aqui da cabeça, mais ou menos. E outra coisa que dá pra gente fazer também, eu tenho certeza que a galera que já sabe disso deve estar assistindo até aqui e falando, poxa, por que você não fez isso antes, que ia ficar mais fácil e tal? Então eu já vou mostrar que é isso aqui, ó. Eu posso fazer isso também, galera, ó. Posso vir aqui em Texture, aqui em cima. Eu venho aqui em Import e eu posso escolher uma imagem do meu computador. Então eu vou pegar essa imagem aqui do Chopper, vou jogar ela aqui pra dentro do programa. Você pode ver que ela já aparece aqui, ó. Agora eu dou um clique nela e clico nessa última opção aqui, dessa primeira fileirinha aqui de cima. Ó, como vocês podem ver, eu joguei essa imagem do Chopper aqui pra dentro do meu programa, tá? Então agora ele tá abrindo essa imagem de referência direto dentro do ZBrush. Nós já temos vídeo aqui no canal também explicando melhor como que faz isso, tá? Mas explicando aqui rapidamente pra vocês, ó, eu posso colocar aqui e através dessas ferramentas, ó, posso rotacionar, posso colocar ela numa escala diferente também. E isso serve literalmente pra eu esculpir em cima. Então, se eu mexer aqui na opacidade, aqui em Opacity, olha só, posso deixar ele um pouco mais clarinho para eu conseguir visualizar a minha peça lá atrás. Agora eu aperto a tecla Z, ó, para desligar essa rodinha aqui e agora eu volto a esculpir aqui, ó. Isso é bem legal que eu posso literalmente encaixar o meu personagem aqui, tá? Então se eu apertar Z de novo eu abro aqui, vou colocar um pouquinho maior pra gente pegar o tamanho da cabeça. Z de novo para desligar essa rodinha e agora eu posso vir aqui e encaixar, ó. Beleza? Ó, isso para eu ter uma medida mais exata. Por que eu não fiz isso antes? Porque honestamente eu não gosto muito, tá? Não faz parte do meu workflow. Raramente eu esculpo alguma coisa dessa forma, tá? Eu prefiro esse método aqui de colocar no PuriRef, deixar aqui do lado e ficar olhando e fazer através da observação. Mas aí vai de vocês, tá? O que vocês acharem melhor. Pelo menos nesse início, eu acredito que seja mais fácil fazer dessa forma aqui mesmo, ó. De jogar a sua referência dentro do programa para você fazer por cima. Mas aí vai de vocês, beleza? Até porque se sua imagem não tiver simétrica certinho, você não vai conseguir fazer 100% igualzinho por cima, tá? Mas enfim, ó, a gente pode colocar aqui, encaixar ele aqui nas proporções da cabeça do modelo, beleza? E outra coisa legal que você pode fazer é o seguinte, vamos supor que você deslocou aqui o seu modelo, né? Eu tô modelando aqui, aí eu deixei ela pequenininha. Como que eu faço para encaixar ele aqui de novo na minha imagem? Eu venho aqui e encaixo no olho aqui, ó, encaixo no olho até ficar do tamanho
de novo do jeito que tava? Não, tem formas mais fáceis de fazer isso. A gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar ele inteiro aqui. Eu vou fazer ele dessa forma. Aqui, vamos deixar assim. Vamos encaixar essa bolinha aqui. Beleza? Mais ou menos aqui. Deixar certinho aqui. Aí, como que eu faço para eu salvar essa visualização? Para caso eu tire o meu personagem de proporção aqui, eu não precisar ficar encontrando no olho aqui de novo. Eu posso vir aqui, ó. Eu venho aqui em cima em Documents, aqui na última opção, Zap Link Properties, e eu vou ter essas opções aqui, ó. Front, Back, Right, Left e tal. Eu posso ir salvando a minha visualização aqui. Imagina como se fosse uma câmera. Imagina como se eu estivesse setando uma câmera aqui no meu personagem. Então, vamos supor que eu quero essa pose aqui no Cust 1. Vou salvar ele aqui, ó. Cust 1. Só vou dar um clique. Beleza. Já ligou aqui pra mim. Eu já deixo essa opção aqui, ó, na minha viewport personalizada. Eu já deixo aqui, ó, Cust 1, Cust 2 e Clear All. Que no caso, se eu entrar aqui também, eu tenho o Clear All aqui, ó, que é para eu deletar, né? Que é para eu salvar, é para eu deletar todas as minhas câmeras. Assim como eu posso salvar a minha câmera, se eu quiser desligar o programa e abrir em outro momento, eu consigo salvar também. Dessa forma, se eu tirar o meu personagem da proporção aqui, ó, por exemplo, ó, tirei a bolinha, joguei ele aqui, ó. Se eu quiser voltar ele aqui na minha imagem de referência certinho, basta eu vir aqui e apertar Cust 1. Se eu apertar Cust 1, ó, automaticamente ele volta naquela câmera que eu setei aqui. E eu posso fazer várias outras também, tá? Vamos supor que eu tenho uma segunda imagem de referência aqui com o Chopper de lado. Só um exemplo. Aí eu coloquei ele aqui de ladinho. Beleza? Ó, se eu olhar aqui no meu bonequinho 3D, ele tá de lado. Eu posso vir aqui e salvar essa câmera no Cust 2. Então eu posso vir aqui, Document, Cust 2. Ou posso vir aqui na minha que já tá customizada e apertar aqui. Salvei. Agora, se eu tirar ela da proporção, se eu apertar Cust 2, ela volta para cá. Se eu apertar Cust 1, ela volta para cá. Beleza? Então, aqui em Documents, Zap Link Properties, eu vou estar salvando as câmeras aqui para eu não perder a minha referência. Fechou? Então, vamos continuar aqui. Vamos começar a fazer o corpinho agora. Como que eu faço? Existem duas formas, tá? Eu vou tirar a minha imagem de referência por enquanto. Eu vou apertar o Shift Z. Com o Shift Z, eu ligo e desligo aqui a minha imagem de referência, tá? Vou desligar por enquanto. Eu vou ensinar para vocês duas formas aqui da gente começar a puxar esse corpo, tá? Que é, eu posso passar uma máscara aqui embaixo. Ó, já vou aproveitar e vou colocar a cabeça aqui num formato mais redondinho, mas isso aqui a gente pode ir ajustando depois, tá? Ele tá com uma cabeça num formato bem Funko Pop mesmo, né? Enfim, eu posso vir aqui embaixo, ó, na visualização aqui embaixo. Aqui é como se tivesse meu pescoço, né? Eu posso passar uma máscara, vou pegar aqui a minha máscara laço, já mostrei esse lance das máscaras na aula anterior também. Vou passar uma máscara aqui. Beleza? Vou inverter. Se eu segurar o Ctrl e dar um clique fora, só um clique, ó, ele vai inverter a minha máscara. Agora eu vou apertar a tecla W, que é o meu atalho para ligar aqui o meu gizmo. Segurando o Alt, eu posso movimentar aqui o meu gizmo, né, e levar ele para onde eu quero. Então eu vou levar ele um pouquinho mais para baixo aqui. E eu posso puxar isso aqui, ó. Puxei. Vamos esquecer o Chopper um pouquinho, tá? Vamos supor que isso aqui fosse, de fato, um pescoço. O Chopper nem tem pescoço, né? Segurando o Ctrl, vamos passar uma máscara aqui fora, ó, pra tirar essa máscara. Beleza, puxei aqui um pescoço. E agora, se eu olhar o meu wireframe, eu posso ver que eu literalmente estiquei os meus polígonos aqui, né? Como eu já falei na última aula também. Como que eu faço pra redistribuir a minha densidade de polígonos aqui? Basta, com o meu Dynamesh ligado aqui, eu segurar o Ctrl e passar uma máscara fora. Então, recalculou, beleza? Então, essa é uma forma da gente fazer as coisas. Vixe, eu puxei aqui em cima também a cabeça, ó. Fiz um buraco, fiz um rombo na cabeça do bichinho. Vou dar uns Ctrl Zs aqui. Olha só, na hora que eu fiz uma máscara aqui embaixo, sem querer eu fiz uma máscara aqui em cima também, eu não tinha visto, ó. Então deixa eu só tampar ela aqui. Agora sim, vamos puxar pra baixo isso aqui. Beleza? Recalcular, recalculou. Beleza, essa é uma forma de você esculpir, de você ir puxando as formas aqui e recalculando com o Dynamesh. Então, vamos supor que eu quero... Vamos esquecer o Chopper aqui, vamos fazer um pescocinho aqui, ó. Beleza? Isso aqui só com o Move, tá? Beleza. Recalcular. Vamos puxar mais coisas aqui. Vamos puxar o corpo aqui do personagem. Então, ó, tá toda quebrada aqui, então recalculo. Posso passar segurando o Shift, posso passar o Smooth também, ó, pra ir deixando mais suave. Tá vendo? Eu posso ir puxando. Aí eu posso puxar com máscara também. Ah, quero colocar os braços aqui. Faço uma máscara, inverto, jogo o meu gizmo pra cá, segurando o Alt. Agora eu posso puxar aqui. E agora eu recalculo. Tá vendo? Então, isso é uma forma de ir esculpindo, tá? Mas pelo menos nesse começo, na construção de Base Mesh, eu não acho isso aqui muito viável de fazer, tá? Eu prefiro fazer acrescentando
acrescentando formas aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uns Ctrl Zs aqui, beleza? Voltei aqui. Eu prefiro fazer da seguinte forma. Ao invés de eu ir puxando e recalculando a minha malha e com o Dynamesh, eu prefiro vir aqui em Insert, aqui ó, Geometry, Insert, o meu eu já deixo aqui em cima, é a minha primeira opção aqui, Insert, e colocar uma outra figura aqui, né, uma outra primitiva que a gente chama, né, essas peças básicas aqui a gente chama de primitivas. Então, eu vou colocar aqui a primitiva que mais se assemelha à peça que eu quero esculpir, voltando àquela lógica que eu fiz pra gente começar a cabeça. Então, qual forma básica aqui eu tenho que mais se assemelha ao corpinho do Chopper? Eu acredito que seja uma esfera também. Então, Insert, vamos colocar uma esfera. E agora aqui na minha lista de subtool eu tenho duas peças, né? A referente à cabeça e a referente aqui ao corpinho agora. Então, já vou jogar ela aqui para baixo. Já vamos dar um Dynamesh para começar a esculpir ela, ó. Então, vamos aqui, ligar aqui. Vamos diminuir essa densidade. Vamos jogar para 32, começando sempre do menor, né? E recalcular aqui. Beleza, ó, para ela ficar com uma densidade bem pequenininha. Então, vamos começar a fazer esse corpinho do Chopper aqui agora. Vamos voltar aqui, Shift Z, para voltar com a minha referência. Vamos clicar aqui em Cust 1, que foi a câmera que a gente salvou aqui, né? Então, Cust 1, ó, ele já volta aqui. E agora eu posso ir movendo aqui para deixar ele nesse formato de coxinha. Beleza, vamos deixar ele mais ou menos aqui. Então, eu já tenho agora mais ou menos a forma básica do corpinho dele aqui. Então, vamos começar a refinar isso aqui, ó. Porque afinal, a gente encaixou ali na nossa referência só de frente, né? Então, cabe a nós agora, caso a gente não tenha uma referência de lado aqui para pôr, cabe a gente ir na observação, no feeling aqui pra gente colocar nas proporções ideais aqui. Eu resolvi que eu vou colocar um pescocinho nele aqui, tá? Aqui não dá pra ver direito, mas eu creio que ele tenha no mínimo um voluminho aqui, tá? Então eu vou fazer isso e eu vou colocar aqui em Insert de novo. E seguindo aquela lógica, qual forma que mais se assemelha a um pescoço? Seria um cilindro, né? Então vamos inserir aqui um cilindro na nossa cena e posicionar ele aqui, beleza? Eu vou deixar uma coisa assim, ó, bem pequenininha, um cotoquinho de pescoço, beleza? Já temos aqui a base do nosso corpo coxinha e eu vou mostrar pra vocês agora outra funcionalidade do Dynamesh, tá? Eu vou esconder por enquanto essa cabeça dele aqui, apertando no olhinho. E o Dynamesh, galera, ele serve não só pra aumentar a nossa resolução aqui, pra aumentar a nossa densidade de polígonos, ela serve também para grudar as nossas peças. Então, se eu fizer o seguinte, ó, eu tenho aqui essa peça aqui do corpinho, eu venho aqui em Merge e eu vou colocar aqui Merge Down. Eu expliquei sobre essa ferramenta, se eu não me engano, no primeiro vídeo. Ou seja, Merge Down, ele vai unir com a peça de baixo. Então, se eu tô selecionado o meu corpinho coxinha e apertar Merge Down, ele vai unir com o cilindro aqui, que é o meu pescoço. Então, Merge Down, dá um OK e ele já se transformou numa subtool só aqui, né, numa mesma peça. Mas, se eu apertar o Shift F aqui para mostrar o meu wireframe, se eu olhar aqui de perto, ó, você pode ver que ela tá basicamente uma peça dentro da outra, né? Ela uniu ali a peça como uma subtool só, mas ela não se tornou uma peça só de fato, uma peça sólida, única, né? E como que eu faço isso? Basta eu dar um Dynamesh. Então, se eu apertar para recalcular aqui, opa, desligou aqui, vamos apertar aqui em cima, ó. Se eu apertar, ele já vai unir, quer ver, ó? Ó, então agora ele uniu isso aqui, ó. Ele literalmente soldou, ele colou a minha peça uma na outra. Então, o Dynamesh, além de aumentar a sua resolução, ele tem essa função também, que a gente vai usar em outras ocasiões aqui, beleza? Então, se eu ligar aqui de novo, agora eu tenho aqui uma peça só, da mesma forma que eu poderia simplesmente ter feito isso aqui, ó, tá vendo? Ter só vindo aqui com o Move mesmo e levantado aqui, talvez, ó, um pescocinho aqui e ter dado um Dynamesh. Funciona também. Mas eu tenho isso em mim, sabe? De que eu gosto de acrescentar peças toda vez que eu quero fazer, seja um músculo novo ou uma parte nova do corpo. Eu particularmente prefiro inserir peças, tá? Mas aí fica a cargo de vocês. Se quisesse só ter puxado aqui, dado um volume e ter dado um Dynamesh, ia funcionar também, beleza? Então, beleza. Eu vou voltar com o meu pescocinho aqui, porque por enquanto eu quero esse pescocinho separado. Então, vamos para as outras partes básicas aqui. Vamos para os bracinhos dele agora, ó. Os bracinhos eu creio que seja uma das partes mais simples que a gente tem aqui, ó. Então, seguindo aquela lógica, qual a forma básica que mais se assemelha a esse braço que eu quero fazer aqui? Eu acredito que seja um cilindro também. Então, Insert, vamos colocar um cilindro aqui.
Beleza? O bracinho feito ali de forma bem simples. Vocês podem ver que eu não tô focando em detalhe, não tô focando em achar aqui o chopper propriamente dito. Eu tô procurando só as formas mais básicas possíveis dele, tá, galera? Depois a gente vai ver essa questão de tamanho, por exemplo, a cabeça eu já vi que tá muito grande e tal. Depois eu vou vendo tudo isso, tá? Por enquanto eu vou colocar tudo que eu preciso na minha cena pra aí, de fato, eu começar a trabalhar isso aqui. Então vamos colocar aqui uma esfera pra fazer essa mão dele aqui. Essa mão dele é um pouquinho mais oval, então com o nosso gizmo aqui mesmo, ó, eu vou deixar ela um pouquinho mais oval. E eu já vou ensinar uma outra ferramenta legal aqui pra vocês, tá? Se eu apertar Ctrl Shift, eu vou abrir essa máscara verde aqui, tá, galera? Ó, ela meio que esconde parte do meu modelo, onde ela passa, ela vai meio que cortando aqui, tá? Mas a ferramenta que eu vou mostrar aqui pra vocês é basicamente uma ferramenta de corte, tá? Ela é um pouquinho mais avançada, talvez não precisasse nesse início, mas é uma ferramenta muito útil, acho que vai ser legal mostrar agora pra vocês. Então, se eu segurar o Ctrl Shift, que vai abrir esse Select Rect, né, que seria seleção em retângulo, se eu vier aqui segurando o Ctrl Shift e clicar aqui em cima, eu vou abrir essas opções aqui, ó, que são algumas opções de corte e algumas opções de seleção, né, que eu posso selecionar em formato de laço, de retângulo e tal. E eu vou pegar esse Trim Curve aqui, ó, que ele já tem um símbolo de uma tesourinha, beleza? Então, vou clicar aqui nele e agora segurando o Ctrl Shift, ó, você pode ver que ele está selecionado aqui em cima, Trim Curve, e eu vou cortar isso aqui, ó, porque eu quero fazer esse formato aqui da mãozinha dele, tá vendo? Eu vou fazer essas unhas dele aqui, essa pata de cavalo dele aqui, eu vou fazer separado. Ele é um alce, na verdade, né? Mas para otimizar a minha forma aqui, eu já vou cortar ela na metade, tá? Então, Ctrl Shift, vou passar aqui, ó, vou fazer essa linha. Quando eu soltar, ó, automaticamente ele já vai cortar a minha bolinha ali, ó. Se eu segurar o wireframe, ele faz uma retopologia toda triangulada aqui, mas basicamente ela funciona dessa forma. Beleza? Então, vou fazer isso com a mãozinha dele. Beleza? Se a patinha estiver muito grande, depois eu arrumo o tamanho dela. Vamos fazer essas unhas aqui, essa patinha de camelo aí. Eu vou usar o pinch aqui, ó, pra dar uma afinada, tá? Ó, passando bem devagarzinho aqui, só na pontinha dele, pra ele deixar um pouco mais afunilado. Vou fazer uma cópia disso aqui agora, dessa unha que eu fiz aqui. E eu tenho duas formas de fazer essa duplicata, tá? Essa cópia dessa minha peça aqui, que é... Posso vir aqui e dar um duplicate, que eu já mostrei, ou eu posso fazer o seguinte, ó, segurando Ctrl e com o meu gizmo aqui, se eu arrastar, eu vou criar uma cópia, ó. E é legal que essa cópia, automaticamente, ela já vai ficar na mesma subtool, tá vendo? Se eu desse um duplicate, eu ia duplicar a minha subtool, ia ficar com duas aqui. Agora, se eu copiar segurando Ctrl e arrastando aqui, eu já tenho uma cópia na mesma subtool. Olha que legal, olhando aqui na nossa referência em 3D, a gente vê que a pata dele é um pouco planificada, né? E por isso que eu falei que é legal, às vezes, você pegar referências em 3D, para você ter outros ângulos, né? Se eu olhar sempre só a referência em 2D aqui, ó, eu não tenho muita noção de volume, de cavidades e tudo mais. Então, vamos procurar fazer um pouco mais parecido com essa aqui que eu achei legal, ó. Ela é um pouco mais redondinha e ela é um pouco mais planificada na palma dela. Se eu quiser separar essa pecinha aqui, que é o que eu vou fazer agora, você pode vir aqui no Split, tá? Que eu já mostrei também, ó. Split to Parts, ok. Pronto, ó. Ele separou as duas que antes estavam juntas em uma subtool só, agora estão em duas. E agora, usando ainda aquela ferramenta que eu mostrei pra vocês de corte, vou fazer um corte aqui. Opa, do outro lado. Tem essa diferença também, tá, galera? Se você passa da esquerda para direita ou da direita para esquerda, ó, ele exclui de formas diferentes, tá bom? Lembrando que para centralizar o meu gizmo, ó, caso ele não esteja no lugar correto, é só apertar a terceira opção aqui do meu gizmo, que é esse símbolo de GPS, ele joga automaticamente para cá. E uma forma rápida de transitar de uma peça para outra é você clicar nelas segurando o Alt, tá? Então, segurando o Alt, se eu clicar aqui, ó, ele já muda pro braço, muda aqui pra cabeça. Então, segurando o Alt, só dou um clique, ele já muda pra peça. É mais rápido do que eu ficar mudando aqui, clicando na minha lista de subtools, tá? Vou dar um delete já nessa patinha aqui, ó. Vou copiar a outra do outro lado, porque essa daqui ficou mais legal.
Fechou, tenho mais ou menos aqui o formato da minha patinha do chopper. Não vou entrar em detalhes agora, só quero volumetria. Depois a gente entra em detalhes mais finos e para achar o tamanho certinho. Por enquanto eu só quero a forma básica aqui. Então já tem uma patinha mais ou menos aqui. Todas as ferramentas que eu usei aqui eu já mostrei em outros vídeos, tá? Como a funcionalidade da máscara, o pint e tudo mais. Eu só vou fazer uma última coisinha que eu tô querendo dar uma planificada nela aqui, tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar essa subtool aqui, que é as minhas unhas, né? Seria as unhas do personagem, as unhas. Vou pegar aqui a mãozinha, eu vou unir as duas, tá? Com o merge, ok? E agora eu vou meio que dar uma planificada nela, que eu vou fazer essa palma dele. Vou pegar aqui o meu trinker, passar aqui, ó, beleza? Ó, deixar ela mais plana, deixar ela mais patinha de camelo mesmo. Aí eu vou colocar ela pra cima aqui, ó, beleza? Como se ele tivesse com a patinha um pouquinho levantada. E vocês vão perceber que eu tô fazendo o meu personagem de braços abertos, tá? Eu vou fazer ele com os bracinhos como se estivesse batendo as asas, assim. A gente chama isso de pose A, tá? Geralmente a galera chama de pose T, porém tem uma diferença aí. Pose T é quando o personagem tá com os dois braços em formato de T mesmo, como se fosse o Cristo Redentor. Quando ele tá com o braço assim, ó, levemente abaixado, ele tá no formato de A, que a gente chama de pose A. E por que que eu faço isso? É mais fácil, galera, a gente modelar o nosso personagem numa pose dessa forma, seja pose A ou pose T, do que modelar ele direto na pose do personagem. Esse aqui até que ele tá mais simples, né? Com o bracinho levantado, com a perninha correndo assim e tal. Não seria tão difícil a gente esculpir ele direto na pose. Porém, se a gente esculpir ele direto na pose dessa forma, a gente perde o benefício da simetria, que eu já expliquei pra vocês em outros momentos aqui. Tudo que eu modelar de um lado, automaticamente vai ser modelado do outro. Se eu fizer isso com ele já na pose, se eu tirar ele das minhas proporções, eu perco a simetria. Então, é mais fácil a gente modelar o personagem na pose A ou pose T, e depois, posteriormente, a gente passa por uma fase onde a gente vai colocar ele na pose, onde a gente vai posar o nosso personagem, beleza? Então, pelo menos nesse começo, vamos fazer ele com os bracinhos abertos e depois a gente vai chegar na fase de posar o personagem e de fato colocar ele na pose. E só por via de curiosidade, isso a gente faz também quando tá criando personagem para jogos, tá? Jogos e animação. Como depois o personagem vai precisar passar por outros processos, que é a retopologia, a abertura de UVs, a animação e tal, vai passar por vários outros processos, é interessante que o personagem esteja totalmente simétrico e nessa pose, né, na pose de braços abertos, que fica mais fácil para fazer essas coisas, né? Animação, texturização, abertura de UV e tal. Mas isso é outra história. Então vamos para a parte de baixo dele aqui agora. Fechou, fiz a perninha dele aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu reparei aqui que a pata dele, dos pés, é basicamente igual à da mão. Então, eu posso simplesmente fazer uma duplicata, tá? Pô, Joe, mas você tá com preguiça de esculpir e tal? Não, eu tô otimizando o meu tempo, tá? Se você quiser modelar do absoluto zero, fique à vontade. Inclusive, eu até sugiro que faça isso. Que, obviamente, pra quem tá começando, quanto mais prática, melhor, né? Mas aqui, por uma questão de não deixar o vídeo muito grande também, pra economizar tempo, eu vou aqui dar um duplicate nessa pata aqui e vou colocar ela aqui nos pés. Depois eu vejo se ela tiver alguma diferença, eu vou fazendo aqui a individualidade de cada uma.
vou dar uma afunilada nessa calça dele. Como vocês podem perceber aqui, ó, ela não é 100% um cilindro. Eu acho que esse detalhe vai ficar legal e vai servir bem para eu mostrar outra ferramenta aqui, que é o seguinte, galera. Como vocês podem ver, quando eu coloquei um cilindro aqui, ele veio com várias divisões, né, que são essas linhas aqui. E eu quero afunilar isso aqui de uma forma mais simples possível. Como que eu posso fazer isso? Eu vou pegar aqui esse brush aqui chamado Z-Modeler. Se eu colocar aqui, ele vai ser um dos últimos aqui, ó. Aperto Z, já aparece aqui, ó, Z-Modeler. Esse brush aqui, galera, ele é considerado por muitos um brush já avançado, tá? Porque ele trabalha muito a parte de hard surface aqui dentro do programa. Mas eu já vou mostrar ele aqui pra vocês porque ele tem uma ferramenta muito simples de usar. Ele não é tão complexo assim quanto as pessoas falam. E ele tem uma ferramenta muito simples que dá pra gente usar logo nesse começo, que vai facilitar a modelagem aqui pra gente. Que é o seguinte, ó, com ele selecionado, eu não vou explicar as funcionalidades dele agora uma por uma, até porque ele tem muitas opções, ó. Se eu parar em cima da minha peça e apertar espaço, tá vendo? Ele abre várias opções aqui. Ele é uma ferramenta específica para trabalhar com modelagem poligonal, ou seja, através de polígonos, né? Que seria aqui por vértices, as linhas e tudo mais. Então, ele acaba sendo sim um pouco complexo para entender tudo que ele faz. Porém, o que eu vou ensinar aqui nessa aula é uma ferramenta bem simples que já dá para vocês usarem. Que é o seguinte, eu quero tirar essas divisões aqui do meu modelo, tá? Desse cilindro. Então, o que eu vou fazer? Vem aqui com o seu brush, com o Z-Modeler selecionado. Isso você pode usar até o mouse, tá? Não precisa usar a caneta se você quiser, mas para em cima da linha, tá? Aqui, ó, vou parar em cima de uma linha, vou apertar a tecla espaço, eu vou segurar a tecla espaço, e ele vem por padrão aqui o Insert, tá vendo? Selecionado. Por enquanto, pelo menos nesse início, é a única opção que a gente vai precisar, beleza? Então, só para vocês verem aqui que tá selecionado o Insert, beleza? Então, para em cima de uma linha, segura a tecla Alt e dá um clique. Ó, vocês podem ver que ele vai apagar essa linha. Então, como eu falei, o Z-Modeler ele pode sim ser um pouco complexo e tem muitas opções, dá pra você fazer muita coisa com esse brush. Porém, o que a gente vai usar aqui agora é simplesmente pra gente deletar as linhas do nosso modelo, beleza? Pra gente deixar ele mais limpo, com menos divisões aqui. Então, eu vou parar em uma por uma aqui, em cima da linha, com o Z-Modeler, segurar o Alt e dar um clique. Beleza, tirei todas as divisões dele aqui. E por que eu tô fazendo isso? Porque agora fica mais fácil de eu afunilar. Se eu fizer o seguinte, ó, segurando o Ctrl, passar a máscara aqui, ó, bem na pontinha, beleza? Isso significa que ele mascarou essa minha parte de baixo, ó. Se eu pegar aqui o meu brush, pegar o Move aqui, olha só. Tô movendo só a parte de cima e a parte de baixo não. Por quê? Porque a parte de baixo tá mascarada. Já mostrei isso na aula passada pra vocês. Se eu fizer o seguinte, seguindo a lógica de que se eu mascarar algo, eu não vou conseguir mover ele, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mascarar aqui embaixo, beleza? Segurando o Ctrl ainda, eu vou dar um clique fora. Só segurar o Ctrl e dar um clique aqui. Pronto. Ele inverteu a minha máscara. Agora, ó, agora é a parte de cima que tá mascarada e a parte de baixo não, beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó. Mascarar a parte de baixo, segurando o Ctrl, eu dou um clique para inverter essa máscara, para inverter o lado dela, inverteu. Agora com o meu gizmo aqui, ó, eu posso vir aqui com a escala mesmo e dar uma afunilada, tá vendo? Então eu posso deixar esse formatinho aqui um pouco mais afunilado da perninha dele. Fechou? Vou deixar ela assim por enquanto. Esse lance de inverter a máscara, só para ficar mais visível para vocês, ela funciona assim, ó. Porque naquela peça do cilindro não estava ficando muito visível essa questão de inverter. Mas eu já mostrei em outras ocasiões também, ó. Quando eu inverto, ó, segurando o Ctrl clique, aí, ó, eu posso inverter o lado que ela mascara, tá? Então, beleza, já temos basicamente uma parte do corpo esculpido aqui. Então, o que eu vou fazer agora é jogar essa parte pro outro lado. Isso aqui é uma das vantagens de modelar com simetria, beleza? Que além de eu ter essa questão da simetria aqui no X, ó, tudo que eu modelo de um lado já modela do outro, eu tenho também esse benefício de conseguir espelhar as coisas para o outro lado. Então, se eu selecionar o bracinho dele e agora eu venho aqui em Mirror, o meu eu já deixo aqui também, que é uma das coisas que eu mais uso. Aqui, ó, já deixei ele aqui, mas você vai encontrar ele aqui em cima, ó. Você vem aqui em cima em Z-Plugin, é aqui, ó, um dos últimos aqui. Você vem em Subtool Master e você tem aqui o Mirror, aqui, ó, o Mirror, que como a palavra diz é espelho. Ou você pode vir aqui também em Geometry, Modify Topology e você tem aqui
Mirror and Weld. Honestamente, eu não sei por que essas duas opções não estão juntas, porque uma vai fazer uma cópia para o outro lado, e aqui em Mirror and Weld, ela vai fazer uma cópia para o outro lado e já deixar elas na mesma subtool. Basicamente é isso. Aqui na minha interface eu deixei só o Mirror, né, que ele vai espelhar para o outro lado e deixar elas em subtools separadas. Mas qualquer um que você usar aqui, pelo menos nesse início, vai dar certo. O Mirror and Weld ou só o Mirror, tá? Então vamos dar um OK aqui. Ele tá dizendo aqui, ó, que você pode espelhar em X, Y ou Z, nessas três direções. Então vamos deixar em Z mesmo, ó, que como o próprio desenho aqui diz, ó, ele vai estar espelhando lado a lado. Então ele vai jogar o meu braço pro outro lado aqui. Vamos fazer o mesmo com a patinha de camelo dele aqui, beleza? E vamos fazer o mesmo com as outras peças aqui. Só para mostrar para vocês na prática a diferença, ó, vou fazer um Mirror and Weld agora. Ah lá, viu? Ele já me fez uma cópia aqui e as duas já estão na mesma subtool. Beleza? Já temos mais ou menos o corpinho aqui. Vamos fazer o que falta aqui agora, que seria o chapéu dele e os chifres. E depois a gente vai para outros detalhes, como a mochila e tudo mais. Eu vou tentar dar uma funilada nesse chapéu e olha como não dá pra fazer isso se eu não tirar as linhas. Olha só, se eu mascarar e tentar mover, ó, inverter aqui e tentar mover, tá vendo o jeito que ela vai ficar? Por isso que eu gosto de usar o Z-Modeler pra tirar essas linhas aqui, porque aí fica mais fácil de eu afunilar ela. E agora eu posso até acrescentar outra linha aqui, ó. Ainda com o Z-Modeler, vocês viram que segurando o Alt eu excluo uma linha, certo? Agora, se eu simplesmente clicar em cima de uma linha com o Z-Modeler, olha lá, eu só clico e eu já gero uma nova linha. Por enquanto, essas são as únicas funções que eu vou mostrar do Z-Modeler, mas ele tem muitas outras, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. E agora eu posso mascarar essa linha. Olha só, eu passo uma máscara só na linha, inverto, e agora eu tenho controle sobre ela. Vou centralizar o meu gizmo aqui e, ó, tenho controle sobre ela aqui. Então vou deixar ele um pouco mais gordinho assim, ó. Já vou unir esses dois aqui, vou dar um merge down. Olha como a posição do chapéu já deu outro aspecto, tá vendo? Olha como é que ficou mais parecido, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui. Ó, ele tava assim e agora ele tá assim. Às vezes tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de como que você visualiza, como que você posiciona as coisas aqui na sua viewport. Então, para fazer esse chifre, esse formato, eu pensei em usar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui no Insert, eu acho que eu não tenho aqui. Beleza, ele não tem aqui. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou vir aqui nos meus brushes e eu vou pegar esse brush aqui de Insert Mesh. Aqui, ó, Primitives, IMM Primitives. Vou pegar ela aqui, ó. Eu quero usar essa cápsula. Por quê? Porque ela me dá um formato de um cilindro, porém ela já deixa o topo dela arredondado. Já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, com o Insert Mesh, basta você clicar e arrastar, tá, galera? Então, com o meu chapéu selecionado, eu vou simplesmente clicar aqui e arrastar, ó. Se eu segurar o Ctrl, eu travo aqui a medida do meu modelo, porque se eu soltar, ó, tá vendo que a escala dele fica meio bagunçada? Tá vendo? Conforme eu mexo o meu mouse aqui, a minha caneta, ele fica zoando a minha escala. Agora, se eu segurar o Ctrl, olha lá, ele trava numa posição. Então, vamos colocar isso aqui, beleza, e agora ele faz parte do meu chapéu aqui, ó, eles estão numa subtool só. Porém, eu não quero que eles fiquem na mesma subtool, né? Eu quero que fiquem em subtool separada, porque eu vou trabalhar essa cápsula aqui sozinha para fazer o chifre, né? Então, posso fazer o seguinte, ó, outra ferramenta importante que eu vou ensinar aqui para vocês. Segurando Ctrl Shift e se eu der um clique na minha peça, olha o que vai acontecer. Ela vai isolar o resto e vai ficar visível aqui só a peça que eu cliquei. O mesmo se eu fizer aqui com o chapéu, ó.
Ctrl Shift clique, isolou só essa peça, Ctrl Shift clique, isolou só essa peça aqui. Por quê? Porque na mesma subtool eu tenho 3 peças, que foram essas duas que eu usei para fazer o chapéu, mais essa cápsula que eu coloquei agora. Ela só ia se tornar uma peça só se eu desse o Dynamesh e soldasse elas, como eu fiz lá no começo no pescoço para exemplificar para vocês. Então eu quero separar isso aqui, ó. Eu poderia dar um split, como eu já mostrei, ele ia separar essa peça em 3. Ele ia transformar essa subtool aqui em 3 peças. Mas eu não quero transformar em 3, eu quero separar só essa cápsula. Então, segurando Ctrl Shift, eu dou um clique, isolou. Agora eu venho aqui no split e eu tenho aqui split hidden, ou seja, separe os escondidos. Então, ele vai separar essa cápsula do resto do meu chapéu que está escondido. Então, split hidden, beleza. Agora, se eu olhar aqui na minha lista de subtool, ó, ela separou. E agora eu posso trabalhar nela sozinho. Eu vou deixar ela bem de frente aqui, ó. Vou posicionar ela aqui. Ah, se eu for rotacionar segurando o Shift, eu tenho o que a gente chama de snap, tá? Por exemplo, ó, deixa eu colocar solo aqui, centralizar. Se eu girar normal, ele vai girar assim. Se eu girar segurando o Shift, ó, ele vai dando umas travadinhas, beleza? Isso é legal, que aí a gente vê um ângulo ali também, ó. Posso girar 45 graus, 67,5, 90 graus. Então, rotacionar segurando o Shift pode ser bem útil também. Beleza? Vou passar uma máscara aqui, bem nessa parte aqui, ó, bem no meio. E vou jogar ela pra frente aqui, ó. Eu quero deixar ela um pouco mais compridinha. Vocês já vão entender o que eu tô fazendo aqui. Beleza? Agora eu vou dar um Dynamesh. Mas, vamos ver qual o nível de Dynamesh que vai ficar legal pra gente trabalhar aqui. Vamos ver, ele tá 128 aqui. Se eu ligar o Dynamesh, ó, eu acho que ele ficou muito pesadinho. Vamos diminuir um pouco. Acho que 32 vai ficar muito pouco. Vamos fazer o teste. 32. Lembrando que eu tô mexendo aqui em cima, mas essa opção você encontra aqui em Geometry, tá? Aqui, Geometry, Dynamesh. Aqui, ó. A mesma que eu tô mexendo aqui em cima tá aqui. Então vamos dar um 32. 32 eu acho que ficou legal. Eu achei que ia ficar muito leve. Ficou aqui parecendo uma salsicha. Vou deixar ela num comprimento mais legal aqui. Beleza? E eu vou ensinar uma ferramenta bem legal aqui pra vocês fazerem curvas, tá? Se eu apertar o meu W pra aparecer o meu gizmo, vou centralizar ele na minha peça. Se eu apertar aqui nessa engrenagem, que é a primeira opção, vão aparecer aqui várias opções referentes ao meu gizmo. A que eu vou usar aqui é o Bend Arc. É essa daqui, ó. Beleza? Cliquei. Esse já é o meu Bend Arc. Ele vai abrir alguns pontos aqui. E eu vou pegar o ponto do meio, tá? Você pode ver que tem 3 risquinhos aqui. Um branco, 3 cones, né? Um branco, um laranja e um verde. Por enquanto, para essa finalidade aqui, eu vou usar o verde. Mas conforme a gente avançar na modelagem, eu vou explicando as outras conforme a gente for precisando, tá? Por enquanto, eu vou usar esse gizmo verde aqui, ó. Esse cone verdinho aqui embaixo. Então, se eu pegar ele aqui... Olha só, ele vai fazer uma curva para onde eu apontar, beleza? E olha que legal, ele vai ficar legal pra gente fazer essa curva aqui dos chifres do chopper, beleza? Então, só recapitulando, ó, vou apertar o W para abrir o meu gizmo, vou clicar nessa primeira opção que é a engrenagem e vou clicar nessa primeira opção que é o Bend Arc, que ele vai servir para fazer arcos aqui na minha peça. Então, vamos pegar o verdinho aqui, vamos jogar para cima e vamos fazer esse U aqui, né? Beleza? E agora, se eu quiser sair disso, é só eu apertar na engrenagem de novo aqui e eu vou colocar aqui Gizmo 3D, beleza? Que ele foi aqui para Bend Arc, ó. Vou colocar aqui Gizmo 3D, beleza, ó. Ele voltou pro meu gizmo normal de movimentação aqui na minha cena. Então, eu vou dar um Smooth aqui em cima, ó, para ele ficar um pouco mais arredondado. Vou suavizar um pouco. Olha que legal. Outra função do Smooth também. Esse já é uma técnica um pouquinho mais avançada, apesar dela ser muito simples, mas eu vejo pouca gente falando disso. Que é, você tem 2 tipos de Smooth. Se você passar o Smooth normal, segurando Shift, ó, ele vai fazer isso. A tendência dele é afinar. Você pode ver que ele está juntando as minhas extremidades e ele está suavizando de forma que deixa o meu chifre ali mais pontudo. Mas tem outra forma que eu posso fazer isso. Vou dar um Ctrl Z aqui, que é o seguinte. Segura o Shift, começa a passar e ainda passando, você solta o Shift. Eu sei que é um pouco difícil de mostrar isso, eu vou tentar filmar aqui para vocês na tablet. Você segura o Shift, começa a dar o Smooth normalmente e você solta o Shift. E ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Ao invés dele juntar as extremidades e deixar mais afinado, mais afunilado, ele vai dar um inflatezinho ali. Vou mostrar aqui na prática na tablet para vocês. Ó, segurando o Shift e passando aqui, eu vou ter esse efeito aqui que ele tá afinando. Agora eu solto o Shift, olha lá a diferença. Tá vendo? Ele dá um inflate. Então, de novo, ó, bem de pertinho aqui para vocês entenderem. Ó, seguro o Shift, solto.
sem tirar a caneta da tablet. Isso faz com que eu tenha um segundo resultado no meu smooth. Então vamos continuar aqui esse shift. Vou centralizar ele aqui, ó, como eu já mostrei, position. Vou centralizar para eu conseguir usar melhor a minha simetria. Vou fazer uma cópia disso aqui, segurando o Ctrl. E ele tem 3 chifres de um lado e 2 do outro, é isso? Vamos ver aqui. Ó, ele tem 3 aqui e 2 aqui. Ó, esse aqui dessa referência ele já tá um pouquinho mais gordinho, tá vendo? Esse aqui tá um pouco mais magrinho. Vou dar um inflate nessa peça aqui, ó. Vou dar um inflate nesse daqui. Vocês podem perceber que cada vez que eu faço uma cópia, as outras ficam mascaradas, então é fácil de eu mexer aqui. E eu vou usar aqui o inflate, que é um brush que eu já mostrei também, ó. Só posso ir dando uns toquinhos aqui, ele já vai deixando mais gordinho a minha peça. E se eu segurar o Ctrl e dar um clique fora, eu inverto essa máscara também, tá? Beleza? Ó, ele tem 2 chifres de um lado e 3 do outro. Eu vou deixar assim por enquanto, ó, a peça uma dentro da outra, mas depois, mais pra frente, eu dou um Dynamesh e eu faço todo o esquema aqui pra ela ficar mais bonitinha, tá? Pra ela não ficar com essas divisões, assim, mostrando que são 3 chifres. Depois eu faço um esquema pra deixar ele numa peça mais sólida. E fechou, galera. Essa aqui é a nossa base mesh do nosso chopper. Então, como vocês podem ver, muito simples, tipo uma base bem simples, né? Onde a gente já tem aqui uma visualização do que será o nosso modelo, do que vai vir a ser o nosso modelo. Então, eu já tenho as principais coisas aqui. Eu tenho o volume da cabeça, eu tenho o volume do corpinho, eu tenho o volume dos pés. Enfim, eu tenho aqui o volume das principais partes, tá? Ainda falta aqui, inclusive, a orelhinha, né? A gente podia fazer uma forma aqui para colocar uma orelhinha. Mas o que eu quis mostrar para vocês nessa aula aqui, nessa primeira que a gente começou a fazer o modelo de fato, é o raciocínio, é a metodologia, principalmente aqui de como que funciona o Dynamesh, apesar de que olhando bem a gente nem usou tanto o Dynamesh nessa aula aqui, porque a gente não soldou muito as peças, né? E como a gente só inseriu as peças mais básicas, a gente também não recalculou muito. Mas é bom que vocês já fiquem cientes de como funciona o Dynamesh, principalmente aquela questão que eu falei, de que quando você precisar de mais densidade de polígonos para fazer detalhes mais finos, você ir pro Dynamesh e aumentar o Dynamesh e não a subdivisão, tá? Pelo menos por enquanto. Mostrei aqui como que é a minha metodologia, o meu workflow para criar aqui o corpinho do meu modelo através de Insert Meshes, onde eu só coloquei formas básicas aqui para fazer a volumetria do meu modelo. E com poucas peças, eu sei que a aula ficou um pouquinho grande, mas com poucos passos aqui, a gente conseguiu já ter uma visualização do que vai ser o nosso personagem final, beleza? Galera, então obrigado mais uma vez a todo mundo que tá acompanhando essa série aqui. A gente tá tendo bastante engajamento, graças a Deus. E como eu já falei lá no começo, isso aqui é um conteúdo de artista para artista. Eu espero de coração que esteja sendo útil para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não deixa de deixar seu like, galera. Isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Comente o seu feedback aqui embaixo pra gente sempre estar melhorando o conteúdo aqui. Ou qualquer dúvida, elogio. Eu quero saber o que vocês estão achando. E claro, considere se inscrever
inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho para sempre estar recebendo novos vídeos, beleza? A gente tem muito conteúdo aqui de modelagem 3D para animes e esse conteúdo é de artista para artista. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou!